Olá a todos, graça e paz, tudo bem? Meu nome é Arley Sá, para você que não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que diz respeito à ressurreição. E o tema que eu quero trazer para você hoje é o seguinte: o ímpio, ou seja, aquele que não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele também será ressuscitado após a sua morte física? Então, esse é o tema de hoje. Vamos falar um pouquinho a respeito da ressurreição, tanto dos ímpios quanto também dos justos. A Bíblia usa a palavra justos para falar daqueles que aceitavam Jesus Cristo como seu Salvador. Mas antes de tudo, eu quero deixar aqui com vocês o seguinte: nós vamos falar a respeito da ressurreição de um modo geral. Para você que está assistindo esse vídeo, e aí você falar o que seria uma ressurreição. Bom, segundo aí o próprio dicionário da língua portuguesa, ressurreição é simplesmente o retorno da morte à vida. Bom, isso é o nosso dicionário, mas como é que isso vai ser de um modo espiritual, de um modo que a gente pode falar de acordo com as Escrituras? Eu queria agora deixar para vocês alguns exemplos na própria Bíblia Sagrada de pessoas, de fatos, acontecimentos, para que a gente possa embasar sobre esse tema. Bom, vamos explicar o que acontece, o que ocorre após a nossa morte física. Esse talvez é a primeira dúvida das pessoas que chegam até mim e perguntam: Arley, o que acontece após a morte física? Para onde a gente vai? O que acontece? Tá? A gente vai falar do ladrão da cruz primeiro. Vou falar aqui de um exemplo bom e um exemplo ruim, tá? Eu vou usar aqui primeiro o exemplo do ladrão da cruz, que morreu à direita de Deus, lembrando que eram dois ladrões, tá? No momento em que Jesus era ali crucificado, tinha dois ladrões, um de cada lado dele. E mais à frente eu vou falar da história do rico e do Lázaro, tá bom? Vamos lá? Lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje estará comigo no paraíso. Beleza? Lucas 23, 42, versículo 43. Essa versão é da Nova Tradução, tá? Mas você também pode verificar nas outras traduções. O que é dito aqui no momento em que Jesus ali era crucificado? A história, o que ela nos traz? Que um dos ladrões, que estava à direita de Jesus, à direita do Senhor, ele blasfemava contra o Senhor, dizia assim: por que o Senhor não livra a nós e a si mesmo? Enfim, junto com a multidão que estava ali, os soldados, enfim. Mas o ladrão do lado direito, né, do lado esquerdo, estava ali criticando Jesus, mas o ladrão do lado direito acreditou em Jesus e se arrependeu, né? Então, quando Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo, aonde? No paraíso. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: você que já aceitou a Jesus no momento da sua morte física, você vai para onde Jesus está, tá bom? Você vai para onde Jesus está. E o paraíso é o primeiro lugar em que a sua alma vai estar. Ainda não ocorreu a ressurreição, eu vou falar isso mais à frente, mas muitos diziam ou dizem, você vai ficar num lugar de descanso, um lugar, enfim, não é isso, tá? O paraíso ou o seio de Abraão, que eu vou falar mais um pouquinho à frente, na verdade é um lugar, é um estado de felicidade e descanso ao lado de Cristo, tá? Isso também ocorreu com Estevão, lá no livro de Atos, tá? Eu agora não estou lembrando, mas esse exemplo também aconteceu com Estevão, né? No momento ali em que ele morria.
tá? Então, nós não estamos dormindo, e sim nós estaremos na presença do Pai imediatamente após a nossa morte física, tá bom? Mas ainda não ocorreu a ressurreição. Eu vou chegar lá mais à frente, tá bom? Agora vamos falar do exemplo número 2. Nós vamos entrar agora aqui na história do homem rico e do Lázaro. Uns dizem que é uma parábola, outros dizem que não é parábola, porque Jesus menciona o nome ali desse mendigo, que é o Lázaro. Mas sendo parábola ou não, todos os contextos das histórias de Jesus têm uma direção. E é nisso que nós devemos nos concentrar, tá bom? Então, se é parábola ou não é, isso pouco importa. O que importa é o que Jesus direciona, nos alerta com essa história, tá bom? Vamos falar dessa história do rico e do Lázaro, tá? Vamos lá. Diz assim lá: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha um corpo coberto de feridas e costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas ou as suas chagas. Depende da sua tradução. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. Presta atenção, o contexto. Então, imediatamente após a morte de Lázaro, ele já foi para junto de Abraão, seja Abraão ou paraíso, tá bom, gente? O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos, ou no Hades, né? Essa versão aqui é a nova tradução. Na outra versão diz que ele foi para o Hades, tá? Quando o rico olhou, viu a longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Olha só. Mas Abraão disse, respondendo a ele: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo, tá? Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Muito legal essa história que Jesus relata lá no livro de Lucas, a história ou a parábola do rico e do Lázaro. Bom, o que essa parábola, ou essa história verídica, enfim, ela quer nos dizer? Jesus, quando fala do homem rico, né, ele fala não da sua riqueza, propriamente dita. Então, muita gente vai dizer assim, então é proibido eu enriquecer, eu estudar para crescer de vida, ter bens materiais? Não, Jesus não falou nesse contexto, nesse sentido. O problema é que esse homem rico, que Jesus não citou o nome, tá? Ele vivia uma vida de soberba. Ele adorava mais o quê? O dinheiro. Ele adorava as coisas materiais, a ostentação. Então, o problema não está no dinheiro em si, e sim como você vive essa vida. O homem rico teve a oportunidade, provavelmente ouviu falar da palavra de Deus, na verdade, provavelmente não, ele ouviu a palavra de Deus, tá? Mas ele ignorou, tá? Então, isso é uma mensagem para quem é rico. Você que está me assistindo, tem uma boa condição, não deixe que o dinheiro ele faça parte do Senhor da sua vida. O nosso Senhor tem que ser unicamente Jesus, tá? Então o problema
do homem rico foi isso. Ele vestia ele roupas finas, das melhores roupas, ele tinha tudo do melhor, e ele conhecia Lázaro, porque quando ele fala, mande que Lázaro vá, né, avisar os meus irmãos, né, ele fala isso, ó, ele queria que Lázaro avisasse os seus irmãos sobre aquele lugar de tormento onde ele estava, para que eles pudessem se arrepender. Mas o que Abraão disse? Eles têm acesso a Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras. Então, ouça a palavra e aceite a Jesus enquanto há tempo. Então, talvez a oportunidade de você estar aceitando a Jesus é agora, tá? Então, não queira ir para esse lugar de tormento, que não é o lugar final. É isso que eu vou falar agora, tá? O Lázaro, ele foi para o lado, né, para o seio de Abraão, que é a mesma coisa, ele é igualitariamente mesma coisa que o paraíso, tá bom? A sua alma foi para o paraíso, enquanto a do rico foi para o Hades, né? Que eu diria que é o inferno no seu estágio inicial ou intermediário. Por que isso, Arley? Vamos falar um pouquinho do inferno, do Hades, tá? Ou Sheol, algumas palavras aí para a gente entender de uma vez por todas como é que é essa questão após a morte física. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, nas escrituras, eu peguei aqui um texto também na internet, baseado por grandes estudiosos, nas escrituras hebraicas, palavras usadas para descrever o reino dos mortos é Sheol, tá? Significa lugar dos mortos, ou lugar das almas e espíritos que partiram, beleza? A palavra grega no Novo Testamento, que é usada para inferno, é Hades. Então, quando o rico ele morreu, quando ele foi sepultado, ele foi imediatamente para o Hades, tá? E aí você vai dizer, então ele já vai sofrer, né, as consequências do inferno de imediato? A princípio, não. Ali já há um tormento. Jesus já disse que ali já havia um tormento. Então ele já estava sofrendo ali, o rico. Mas esse sofrimento ainda é o sofrimento inicial. Porque lá em Apocalipse, a gente vai ler que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Esse sim, a gente vai falar lá na frente, é o inferno definitivo, é o inferno final, tá bom? Então, já coloque aí na sua mente uma coisa. Após a sua morte física, dependendo do que você decidiu na sua vida, você já vai direto para o seio de Abraão, assim como foi Lázaro, ou você já vai para o Hades, como foi esse rico. E aí não importa se é parábola ou não. O que importa é o contexto que Jesus disse a respeito dessa passagem na Bíblia. Ou seja, não ostentar uma vida de egoísmo. Então ele conhecia Lázaro, ele poderia também ter ajudado Lázaro, mas ele não ajudou Lázaro. Ele simplesmente ignorou aquele pobre mendigo. Beleza? Tudo bem? Então, só corroborando aqui nesse material que eu trouxe, o Sheol ou Hades é um lugar temporário onde as almas dos infiéis são mantidas enquanto aguardam a ressurreição e o julgamento no final do grande trono branco. Tomara que isso não aconteça, mas se você for para o Hades, né, ou para o Sheol, você já vai começar a sofrer, tá? Mas ainda não é o sofrimento final, não é o inferno final, porque ainda vai haver um julgamento, tá, diante do grande trono branco, e aí o corpo vai ser ressuscitado para que seja julgado, beleza? E a gente já vai falar disso também, ok, pessoal? Então ficou aí alguns ensinamentos para a gente, tá bom?
Bom, legal, né? E aí você fala assim, como é que vão ser essas ressurreições, Arley? Como é que vai ser isso, uma pessoa morrer e ela ressuscitar? A gente já falou para onde a alma vai, né? Tanto do ímpio quanto do justo. Vou falar aqui de exemplos de ressurreição segundo a Bíblia, tá? E aí eu vou trazer uma pergunta para você. Os ímpios, eles vão ser ressuscitados igualmente como os justos vão ser ressuscitados? Sim, a resposta é sim, Arlen. Sim, é. Tanto os justos, tanto aquele que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como o ímpio que levou uma vida totalmente fora dos planos de Deus, ambos vão ser ressuscitados, tá bom? Ambos vão tornar a vida. Só que, preste atenção, essa ressurreição vai ser em momentos distintos, em tempos distintos, tá? E lugares distintos. Por que isso? Já vou explicar, tá? Só dando uma palhinha aqui, rapidinho. Quem morreu com Cristo, vai ser ressuscitado primeiro, eu vou ler esse texto depois, aquele que você que por exemplo, ou eu, ou alguém, a gente já aceitou Jesus, aí amanhã a gente morre, beleza, a gente vai morrer, vai descer a sepultura, e quando Jesus voltar na sua segunda vinda à Terra, primeiro vão ser ressuscitados os que morreram com Cristo, depois os que estarão vivos na Terra serão arrebatados nas nuvens com o Senhor, e depois de muito tempo, vai se passar um período de 1000 anos, o diabo ele vai ser preso por 1000 anos, depois ele vai ser solto, tá, gente? E aí, depois desse período todo, é que os ímpios vão ressuscitar para serem julgados, tá? Então, os ímpios também vão ser ressuscitados, mas não para a glória, e sim para o tormento eterno, tá bom? Vou corroborar, ou seja, vou justificar tudo que eu falei aqui para não ficar uma pregação, né, só de boca. Então vamos trazer aqui os conceitos bíblicos para a gente afirmar o que eu estou falando. Vamos lá comigo? Lá relata o seguinte, ó: não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqui de modo geral, tá? Ele ainda não explicou quem é ruim, quem é bom. Agora sim, ó, aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar e viver. Aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Foi aquilo que eu falei. Então, ambos vão ressuscitar, mas uns vão ressuscitar para a glória eterna e outros vão ressuscitar para serem condenados. Ok? Então tá aí João 5, versículo 28 e 29. Tem outra passagem para a gente ratificar aqui? Tem sim. Eu botei aqui uma continuação porque eu não quis pegar o texto todo, tá bom? Diz assim, ó: elas não tinham adorado o monstro e nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornarão a viver e reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Na verdade está no pretérito imperfeito, né? Tornaram. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. De quem está falando aqui? Quando João escreveu, ele está falando de quem aqui? Ele está falando dos justos. Essas pessoas não tinham adorado o monstro e nem a sua imagem, e nem tinham recebido o sinal na testa e nem na mão. Ou seja, essas pessoas que não adoraram o monstro, né, e não receberam o sinal, esses vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Tá? Ali no livro de Apocalipse fala desse período de 1000 anos, né, em que o diabo vai ser preso, enfim. Depois ele vai ser solto, vai reunir esse exército de ímpios, enfim.
mas veja, os justos vão reinar com Cristo. Aí ele diz assim, ó, até botei aqui em azul, ó, os outros, quem é os outros? Os que não são justos, tá? São os ímpios. Os outros mortos não tornarão a viver até que os 1000 anos terminarem. Ou seja, é aquilo que eu falei, os justos vão ressuscitar e vão reinar com Cristo durante o período de 1000 anos. E depois também, tá? E os ímpios, aqueles que não se lembraram de Jesus, não quiseram aceitar Jesus, o que vai acontecer com eles? Eles não tornaram a viver até que os 1000 anos terminarem. Beleza? Vão continuar mortos. Beleza? Felizes e abençoadas pessoas que foram incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Amém, aleluia. Por que, Arley, isso? Veja, lá no livro de Apocalipse também diz que a pessoa que não aceitou Jesus, ela vai passar pelo processo da segunda morte. Ela vai morrer pela segunda vez, né? Morre o espírito, morre o corpo. Então, assim, os salvos não vão passar pela segunda morte. A gente só vai morrer uma vez, né? Fisicamente a gente vai morrer uma vez, mas os ímpios não. Eles vão ter a segunda morte. Então não queira estar incluso nesse grupo. Pense muito nisso. Pense muito nisso do que eu estou te falando nessa hora, tá bom? Pense muito. Isso é muito sério, gente. Isso aqui não é brincadeira. Eu gosto muito do livro de Apocalipse porque ele é profético, ele é revelador. E é de fato isso que vai acontecer mesmo, tá bom? Vamos falar outro versículo na Bíblia também falando acerca da ressurreição e morte, né? Morte espiritual, enfim. Paulo diz o seguinte nesse livro: porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. De novo, olha Paulo falando aqui, ó, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então nós, os que tivermos vivos, né, e os que tiverem vivos, seremos levados às nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. Paulo deixou bem claro aqui o seguinte: quem morreu crendo em Cristo vai ser ressuscitado primeiro, vai sair da sepultura, ok? E depois aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar vão ser arrebatados e encontrar com esse grupo também nos céus. Então, pessoal, queira fazer parte desse grupo da primeira ressurreição. Não queira fazer parte daqueles que vão ressuscitar após o período de 1000 anos, tá bom? Então, eu gosto muito dessa palavra. Então, reflita no Senhor, abra o teu coração para que Deus faça morada, aceita Jesus enquanto há tempo, tá bom? Bom, Arley, você falou de ressurreição, como é que isso vai acontecer, em que momento acontece. Então a gente já viu o que acontece após a morte física e a gente também agora falou a respeito do momento da ressurreição. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho também a respeito do pecado, porque o pecado ele também influencia por demais a nossa vida enquanto a gente está aqui na Terra, tá bom? E uma palavra que eu gosto muito também e pode ser usado como referência nesse nosso bate-papo de hoje é o seguinte: vamos falar um pouquinho a respeito do que acontece quando a gente dá lugar ao pecado. E lá fala assim, ó: se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga.
Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Muito forte essa passagem. Veja que Jesus, de forma, ele usa algumas figuras de linguagem aqui, mas o centro da sua palavra é uma: não deixe que o pecado desvie para que você caia no lago de fogo eterno, no inferno, no Hades, no Sheol. Ou seja, não é que você vai cortar sua mão fora, eu vou cortar minha mão fora. Não é, isso é um aviso. Então Jesus, ele dá um aviso. Então, enquanto a gente vive nesse mundo onde a gente pode ser a qualquer momento corrompido a fazer os prazeres desse mundo, né? E Jesus condena isso. Claro que todos nós somos pecadores, a gente não tem como viver sem pecado. O único que viveu sem pecado nessa terra foi justamente Jesus, mas a gente tem que evitar essa natureza pecaminosa. Eu já falei isso no outro vídeo sobre tentação, então devemos estar alerta, tá? Devemos estar alerta às coisas desse mundo. Igual aconteceu com o homem rico que eu acabei de falar, ele adorou mais o dinheiro, ele adorou mais a riqueza, mais os prazeres da vida do que qualquer outra coisa, inclusive do que o próprio Senhor. Então esteja alerta, porque ali, Jesus fala, ali os vermes que devoram não morrem e o fogo, ele nunca se apaga. Você já imagina o lugar, como esse lugar de tormento. Então não queira ir para lá, tá? Então evite a vida pecaminosa e esteja atento a andar segundo a vontade do nosso Salvador. Tá bom, gente? Ok? Vamos falar um pouquinho agora também de um tema muito importante. Então a gente falou o que acontece após a morte física, para onde vai a alma, né? Depois a gente falou da ressurreição, ambos vão ressuscitar, ímpio e justo, momentos distintos, cada um para um lugar. E agora eu vou falar o que acontece, Jesus de novo falando acerca do dia, ele está falando aqui acerca do juízo, tá? Em que todos vão estar ali de frente com o Pai, tá? E muitos pensam assim, um julgamento, vai ter uma tribuna ali, gente acusando, assim, mas na verdade ali vai ser um julgamento onde livros vão ser abertos, inclusive o livro da vida. E ali vão estar escrito tudo aquilo que foi feito durante a vida daquela pessoa, tá? Então nada passa despercebido dos olhos de Deus, tá bom? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho aqui, eu vou falar um pouquinho da separação dos justos e dos ímpios não salvos no dia do juízo final. Arles está me dizendo que vai ter uma separação, e isso mesmo, vai acontecer uma separação dos ímpios e dos justos. Vamos lá? Acompanha aqui comigo na tela. Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no teu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras. Olha só. Assim como o pastor separa as ovelhas das cabras, né? Tem versão que fala que é bode. Olha só. Ele porá os bons à sua direita e os outros, ou seja, os outros é quem? Os ímpios, né? À sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, eu estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia
e foram me visitar. Nesse primeiro momento, veja, há uma separação dos justos, né, dos justos e dos ímpios. Assim como o pastor separa as ovelhas das cabras ou as ovelhas dos bodes. Você quer ser ovelha ou você quer ser um bode? E eu imagino, nesse momento, imagino o sofrimento das pessoas que vão estar no lado esquerdo, né? Porque quem vai estar no lado direito provavelmente vai estar cantando hinos, cânticos, vai estar feliz, mas quem está no lado direito vai ver muito tormento, vai ver muito choro. Então não queira estar no lado esquerdo, porque uma vez que você estiver lá, não tem mais volta. Assim como o rico não conseguiu, ele queria passar para o lado de lá, mas que Abraão disse para ele, não tem como, porque aqui existe um grande abismo entre nós. Não vai ter como você tentar passar para o lado direito, você não vai conseguir. Não vai. Provavelmente vai ter uma barreira de anjos, não vai deixar. O momento para você acertar a sua vida é agora. Todos os versículos que eu estou passando aqui, eu estou lhe alertando. O momento de aceitar a Jesus e fazer parte, que você seja considerado uma ovelha. Não se deixe levar e ser comparado a uma cabra ou um bode. Isso é muito triste. Eu imagino essa fila de pranto, de dor. Me perdoa, Senhor, eu prometo fazer tudo diferente. Provavelmente alguém lá na fila vai gritar, Senhor, eu fiz coisas boas, eu ajudei fulano, eu fui um homem bom. Enfim, mas é triste. É triste. Será um fim muito triste. Tá bom? Não queira estar no lado esquerdo. E aí a gente continua. Agora em Mateus 25, 41 e 43. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, afaste-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome, vocês não me deram comida. Pois eu estava com sede e não me deram água. Eu era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Eu estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Olha o que ele vai dizer. Apartai-vos de mim, ou seja, afastem-se de mim. Não adianta que você vai chegar lá e vai tentar convencer Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, não. Apartai-vos de mim, afastem-se de mim. Vão para o fogo eterno, que é a segunda morte. Veja que ele fala, preparado para o diabo e seus anjos. Em nenhum momento, pense bem, Deus ele não quer o mal de ninguém, mas só vai para lá, na verdade, a criação, né, do inferno, do lago de fogo, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas acaba que, infelizmente, o ímpio acaba indo para lá. Tá? Não tem como você dizer, mas Deus é ruim, por que ele não salva a pessoa? Não tem como ele colocar uma pessoa com tantos defeitos, ou seja, talvez nem sejam os defeitos, mas uma pessoa que não acreditou em Jesus durante toda a sua vida, assim como foi aquele rico, ele adentrar o reino dos céus. É complicado, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho, para encerrar esse vídeo, sobre o julgamento final. Como é que vai ser esse dia, né, do julgamento final? Diz assim, então vi o grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes. Tem versão que diz, vi grandes e pequenos, né? Só que a própria versão nova diz isso. Os grandes e pequenos, os pequenos não significa que são crianças, porque as crianças já fazem parte do reino dos céus. Isso aqui, gente, quando ele fala tanto os importantes quanto os humildes, lá não vai ter distinção de riqueza. Vai ter cantor famoso, ator de Hollywood. No dia do julgamento todos vão ser iguais. Então aquele que andou segundo a vontade de Cristo vai estar à direita de Deus.
e aquele. Ele pode ter sido o maior ator do mundo, pode ter sido o maior presidente, pode ter sido a pessoa mais importante dessa terra. Se ele não aceitou Jesus, se ele não andou segundo aquilo que Cristo preconiza, ele vai estar à esquerda. Ele vai ser comparado a uma cabra, a um bode. Então, veja isso. Então ele diz assim, ó, tanto os importantes quanto os humildes, que estavam de pé diante do trono. E o que eu falei antes? Ó, foram abertos livros e também foi aberto o livro da vida. Tá? Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Tudo é registrado. Aí o mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o mundo dos mortos também entregaram o que eles tinham em seu poder. Tem gente que diz assim, pessoa morreu, por exemplo, morreu num acidente aéreo, o corpo não foi achado, as criaturas marinhas comeram, e aí, não vai ser julgado? Claro que vai ser julgado. O mar, a própria morte, vai o quê? Vai entregar o que neles havia. Não tem como fugir da presença de Deus durante o dia do juízo. Não pode existir corpo, o corpo pode ser incinerado, queimado, virado pó, vai aparecer diante da presença de Deus. Não tem como escapar disso, tá? E todos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Aí, ó, para finalizar aquilo que eu tinha falado, então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. O mundo dos mortos, o Hades. Então a morte, o Hades, o Sheol, foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Não queira fazer parte da segunda morte. Pense nisso. Não queira fazer parte da segunda morte. Tá? Não queira fazer parte da segunda morte. É triste. Mas infelizmente vai acontecer isso. Algumas pessoas vão para o tormento. Né? Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então não adianta. Se o teu livro, ou melhor, se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, infelizmente, é para lá que você vai. Tá bom? Bom, eu encerro essa palavra. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Então, quero deixar aqui claro que expliquei o momento da nossa morte física, o que acontece, para onde a nossa alma vai, o que acontece depois, né? Então, depois ambos vão ser ressuscitados, tanto o ímpio quanto o justo, em momentos distintos e para lugares distintos. Então, quero deixar uma pequena apelação final aqui, embora eu já venha fazendo essa apelação durante os versículos. Aceite Jesus enquanto há tempo. Às vezes você que é jovem acha que assim, eu vou viver bastante tempo, é cedo demais para aceitar Jesus, eu vou fazer minha faculdade primeiro, eu vou casar primeiro, e muitas das vezes não dá tempo. A nossa vida, a Bíblia diz que é como se fosse uma neblina. A nossa vida é como se fosse, né, o vento, é no piscar de olhos. Hoje a gente está aqui e amanhã a gente já não pode estar mais. E depois da morte não tem como mais suplicar. Não tem mais o que fazer. Então tome a decisão importante na sua vida. Não deixe para amanhã. A gente fala, a gente sempre adia. Não, deixa para depois. Eu posso... no próximo culto eu aceito. Ainda dá tempo. Eu lembro de uma pregação antiga do Billy Graham. Olha só, eu gostava muito, eu ainda assisto até hoje. E ele falando numa cruzada evangelística, ele falando de um jovem, numa história, eu acho que na internet vocês vão achar esse vídeo. E o jovem foi lá, aceitou Jesus naquela cruzada evangelística. Uma semana depois ele morreu, teve um acidente, eu não sei se foi na Califórnia, agora eu não lembro do vídeo, enfim. E o túnel desabou
no carro onde ele estava e morreu ele, não sei se morreu mais alguém da família. E se ele não tivesse aceitado Jesus naquele dia? Que fim ele teria? Para onde ele iria? Pense nisso. A gente faz planos, mas quem decide o nosso futuro é o Senhor. Não há mal nenhum de fazer planos. Eu faço planos, todo mundo faz planos. Mas coloque Jesus em primeiro lugar no centro da sua vida. Então, vou fazer uma oração final para a gente conseguir colocar nas nossas mentes o quanto é importante a nossa vida ser de acordo com Jesus. A gente viu que o próprio Senhor falou em inúmeras escrituras e não queira, em maneira nenhuma, ir para o lago de fogo, não queira em maneira nenhuma ir para o Hades, mas sim, queira tão somente estar ao lado do Senhor durante toda a sua vida, tá bom? Pense nisso. Eu vou estar orando agora por você. Você que está assistindo esse vídeo, não sei onde você está, você pode estar assistindo no ônibus, você pode estar assistindo em casa, você pode estar assistindo em qualquer lugar. Mas se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Você que ainda não aceitou Jesus e se sentiu tocado e quer experimentar o melhor da vida, o melhor de Jesus, após essa oração, entregue a sua vida a Jesus, procure uma igreja e faça comunhão com Jesus, tá bom? Eu não vou te garantir que você vai ter uma vida 100% maravilhosa, porque nós vamos ter, inclusive os cristãos, a gente vai ter aflições, a Bíblia diz isso, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, né? Porque Jesus, ele venceu o mundo, né? Então, pense nisso, tá? Pense. Embora a gente vá ter algum tipo de dificuldade, a gente vai passar com o Senhor. Amém? E a gente está aqui de forma transitória nessa terra. Tá bom? Feche seus olhos, eu vou botar aqui uma tela de fundo para a gente estar meditando na palavra. Vou fazer uma oração aqui bem rapidinha, porque o tempo já estourou, e espero que essa palavra tenha entrado no teu coração. Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por mais um dia. Eu venho te agradecer, meu Pai, pelo dia de hoje, pelo mês que o Senhor me deu. E também, Pai, venho te agradecer por essas pessoas que o Senhor condicionou até a esse vídeo. Ó meu Pai, que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possível, meu Pai. Não para a minha glória, mas para a sua glória. Ó Pai, vidas precisam ser resgatadas da boca do inferno. Ó Pai, quantas pessoas estão perdidas no mundo, Pai, em lugares errados, em vícios, meu Pai. Ó Jesus, o Senhor é o único caminho. Assim diz a Bíblia que ninguém vai ao Pai senão por Ti. Ó Pai, então eu estou aqui para suplicar por essas vidas, Jesus. Que sejamos, Pai, com o nosso coração limpo, assim como foi Lázaro, meu Pai. Queremos estar tão somente após a nossa morte física, já na Tua presença. Ó Pai, queremos também ter o privilégio de ser igual, não pelos atos do ladrão da cruz, mas pela misericórdia que ele teve do Senhor Jesus. E assim ele dirá para nós: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Pai. Ó Jesus, eu te suplico, nesse mundo, Pai, quantas vidas estão sendo ceifadas para o diabo, quantas mortes estão acontecendo agora, nesse momento de pandemia, nesse momento, meu Pai, de total incerteza nesse mundo, Jesus. Mas há poder no Teu nome. O Teu sangue foi derramado ali na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter a tão sonhada vida eterna. E eu creio, meu Pai, e te peço para essa pessoa que está com a mão no seu coração, num ato de fé, que o Senhor alcance também a vida dela, que o Senhor também alcance a vida de seus familiares e de seus amigos, meu Pai. Ó Pai, que muitas pessoas, assim como eu estou fazendo nesse momento, que essas mensagens, Pai,
do Apocalipse sejam levadas a sério, meu Pai, e que vidas sejam transformadas e livradas, Pai, do lado esquerdo, que significa o fogo eterno. Ó, meu Pai, te peço, mais uma vez, livra, Pai, essas almas do tormento eterno e que elas venham desfrutar tão somente, Pai, da nossa maravilhosa vida eterna. É o que eu te peço, meu Pai, e te suplico, Pai, na fé. Eu sei que muitos, infelizmente, vão para o lago de fogo, mas eu creio no Teu nome e no Teu poder que muitas vidas serão tiradas do inimigo e que muitas vidas serão salvas. Eu te agradeço. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Então, acompanhe o canal e você que se sentiu tocado por essa palavra, procure uma igreja, a igreja do seu agrado e faça comunhão com Cristo. E venha fazer parte também daqueles que irão ser salvos. Antes de terminar esse vídeo, se você gostou, aperta aí no like, dá um like, compartilhe esse vídeo com os amigos e também se inscreva no nosso canal. O canal está começando, mas a gente vai trazer bastante vídeos com bastante conteúdo, tá bom? Não esquece também de ativar as notificações para que assim eu lançar um vídeo também vocês possam estar ali antenados, tá bom? Fica um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.